Boa noite, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Shalom. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Seja bem-vindo mais uma noite ao nosso canal Pregador Logos. Aqui quem vos fala é o irmão Rômulo Carvalho, onde às quintas-feiras comumente eu trago estudos bíblicos, né? E aos sábados há sempre uma mensagem para todos nós. Amém? Hoje daremos prosseguimento, né, ao nosso estudo Deus tem zelo e não ciúmes, né? Gostaria que você ficasse conosco até o final, tá bom? E ao final de assistir todo o material, hoje será a parte 3 do nosso estudo. Compartilhe, deixe seu like para que e compartilhe, né, como disse antes, para que todos tenham conhecimento, né, um pouco mais para que Deus, através desse canal, possa abrir o entendimento e dar conhecimento a todos nós. Porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores e em Cristo temos a sabedoria. Como diz o Tiago, né? A verdadeira sabedoria vem do alto, que ela é pura, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Tá bom, irmãos? E conto com a colaboração de todos, né? Deixe seu comentário. E como eu tenho dito ao longo desse estudo, no decorrer desse estudo, ao término dele, quando der a última parte, acredito eu, se tudo correr bem, né, será na próxima quinta-feira. Como se tem antes, ele é um pouco longo, há muitos textos, né, muitas informações. Eu vou disponibilizar para aqueles que quiserem, né, em PDF. Então, os amados irmãos que quiserem esse material em PDF, depois, né, podem escrever para mim, né, no e-mail pregadorlogos@gmail.com, que de acordo com a demanda, né, eu vou respondendo a cada um e enviando esse material para todos vocês, tá bom? Para que vocês tenham esse material e possam se aprofundar, ver os detalhes, ver as fontes, né, de tudo que eu tenho falado por aqui. Tá bom, amados? Então, vamos dar continuidade, né? Vamos agora nos atentar para o texto de Gênesis, capítulo 30, versículo 1. Tá? Versão da Bíblia. Como eu tenho falado versão 1, versão 2, alguns textos eu posso citar até uma terceira ou quarta versão, né? Como eu citei aqui, por devido a direitos autorais, né? É bem complexo, se bem que se trata da palavra de Deus, mas né? A gente pode cair nesse problema, né? E o YouTube acabar travando o vídeo, né? Enfim. E aí a nossa intenção é ensinar e não ter problema com ninguém, né? Então, assim, então eu vou estar citando só a versão 1, 2, 3, 4, quando for necessário. E por isso eu falei, quando os irmãos que quiserem, né, o material vai estar todo em PDF, né, com as suas devidas nomenclaturas, né, as fontes, tudo direitinho, né, para que vocês conheçam. E quem quiser depois adquirir essas Bíblias, né, sinta-se à vontade pelo meio que achar mais provável, né, de comprá-las. Acredito que algumas talvez não sejam mais vendidas, né, pelos tempos, porém outras versões ainda são utilizadas, tá bom? Então, no final do estudo, como citei, os irmãos podem solicitar o estudo por e-mail, tá bom? Eu não sei se eu vou conseguir disponibilizá-lo no canal, né? Mas aí por e-mail eu consigo enviar para os irmãos, tá bom? Então vamos lá. Como citei, Gênesis capítulo 30, versículo 1, versão 1 da Bíblia diz: Vendo a Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morrerei. Versão 2: Quando Raquel percebeu que não podia dar filhos para Jacó, invejou sua irmã e disse a Jacó: Dê-me filhos ou morrerei. Né? Nós vemos aqui que normalmente ciúme, inveja, né? Elas estão sempre muito ligadas, né? Então, as versões citam aqui ciúmes e inveja, e ciúmes no plural. E como se tem na introdução, na parte 1 do estudo, né, muitas vezes nós vemos a palavra
ciúmes, às vezes, não são todos os dicionários, tá, irmãos? Eu pesquisei, tá? Então, até na língua portuguesa há essa divergência, tá? Para que nós não confundamos. Em alguns dicionários da língua portuguesa, nós vemos a palavra ciúmes, no plural, como sinônimo de zelo. Porém, nunca vemos ao contrário. Quando vemos a palavra ciúmes, nunca vemos a palavra zelo como um de seus sinônimos, tá bom? Então, como citei logo no primeiro dia do estudo, né, na introdução e a parte 1, na parte 1, quem não assistiu pode procurar, que o vídeo está gravado, está no canal, você pode procurar lá, Deus tem zelo e não ciúmes, parte 1, hoje é a parte 3. Então, quem não assistiu as duas primeiras, aconselho que acredite para que não perca nenhum detalhe. O segundo vídeo foi um pouco corrido, eu dei muito conteúdo para que esse estudo não fique muito longo, como eu citei, né? Ele é muito longo, então se eu for ler todos os detalhes aqui, né, eu vou dar parte 5, parte 6, parte 7 acaba se tornando muito cansativo para os irmãos. Eu entendo perfeitamente. Por isso eu vou disponibilizar o material para aqueles que quiserem, né? Vou me encaminhar no e-mail, repetindo para pregadorlogos@gmail.com, e eu vou ter um imenso prazer em disponibilizar esse material em PDF para vocês. Tá bom, irmãos? Então, voltando aqui, nós vemos a palavra aqui na versão tá com ciúmes, no plural, e na versão 2 tá com inveja. E nota que normalmente a inveja é ligada a alguma coisa negativa, ou morrerei. Na versão 2, dei-me filhos ou morrerei. E na versão 1, dá-me filhos, senão morrerei. Tá? Um breve comentário. Compare que a nota do versículo 21. Cada uma queria o que a outra tinha, e nenhuma delas dava valor ao que lhes fora dado. Senão morrerei. Uma expressão exagerada para a sua extrema tristeza. Né? Ironicamente, né, Raquel morreu durante um parto, no parto do segundo filho, né, que foi Benjamim. Que Raquel deu somente 2 filhos a Jacó, José e Benjamim. Né? E morreu no parto de Benjamim, né, por uma outra situação. Né? Estes versículos registram a constituição da família de Jacó, cujos filhos fundaram as tribos de Israel. Na narrativa vemos Deus operando para cumprir o seu sumo propósito, a despeito das fraquezas, das lutas e das falhas humanas na família de Jacó. Se não morro. No Antigo Oriente, uma mulher que não tinha filhos era vista com desdém, né, com desprezo, né, e não deu filhos, né, ao seu marido, não vai gerar sucessor, né, porque até como citei aqui no outro dia numa curiosidade no vídeo que eu postei, falando a respeito de João, né, que todos chamam de João Batista, mas naquela época não existia sobrenome, né, como é que era? João, filho de fulano de tal. Então era sempre ligado ao nome do pai ou à região, né? Então sempre vemos isso, né? Profeta Isaías, o Tesbita, entendeu? Então era sempre ligado a isso. Jesus, filho de José, o carpinteiro, né? Quando fala Jesus de Nazaré, ela também é a origem. Ele veio de Nazaré, não era sobrenome, né? E nem como algumas pessoas pregam, porque ele era nazireu, era chamado de Nazaré. Não, ele veio da cidade de Nazaré, né? Quando começou o ministério. Por isso ele é chamado muitas vezes de Jesus o Nazareno, tá? Então naquela época não existia sobrenome. Então, né? Mas como é que José, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, era sempre assim, tá? Naquela época. Então depois também assistam já, deixando aqui o ensejo, o vídeo sobre João Batista, que é bem interessante. É curto, foi só uma curiosidade para, né, deixar os irmãos bem à vontade, né, porque hoje as igrejas no geral, as versões bíblicas no geral, né, novelas, filmes, falam João Batista. Na realidade não era João Batista, era João o imersor ou aquele que batizava para arrependimento. Né? Mas voltando aqui ao estudo, não é questão agora de entrar em detalhe de João, mas você pode assistir o vídeo lá depois. Tá? Então naquela época a mulher que não dava filhos,
né, não gerava filhos para o seu marido, ela era vista com desdém, com desprezo, né, como até quase que algo insignificante, né, porque, entre aspas, né, isso na época, tá, não quero que ninguém se sinta ofendido, mas na época, a mulher ela tinha como por obrigação gerar filhos descendentes ao marido, né. Daí a exclamação de desprezo de Raquel. Por isso ela tem essa exclamação: dê-me filhos, senão morro, senão morrerei. Entendeu? Tamanha angústia dela. Porque ela até então, a irmã dela Lia tinha dado vários filhos para ela e até então não tinha dado nenhum. Né? Aí veio depois o primeiro José, foi primogênito de Raquel com Jacó, e depois Benjamim. E ela morre no parto de Benjamim. Tá? Mas não é a questão aqui entrar nesse detalhe agora. Né? Vamos continuar. Texto na versão 1 de Gênesis 37, 11. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. Isso, os irmãos de José, tá? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Quer dizer, José olhava aquilo, via como José era tratado pelos irmãos, mas considerava consigo mesmo. Ele nunca repreendeu os filhos. Versão 2, do mesmo versículo, Gênesis capítulo 37, versículo 11. Seus irmãos estavam com inveja dele, mas o pai continuou pensando sobre o assunto. Quer dizer, ficou pensando, meditando, olhando, considerando consigo mesmo a questão de como José era tratado pelos seus irmãos. Porém, nunca chamou a devida atenção aos irmãos de José, os mais velhos, né, por conta desse ciúme, dessa inveja que eles tinham. Né? Vamos lá. Continuando o texto bíblico, livro de Números, capítulo 5, versículo 14, na versão 1. E o espírito de ciúmes e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ele se haver contaminado, ou o tiver, não se havendo ela contaminado. Vocês podem ler, de repente vai ficar mais ler o contexto desse texto, né, que eu citei agora, né, os versículos anteriores, né, ler a partir do versículo 11 até 17, 18, para vocês compreenderem esse texto melhor. Mas porque eu só citei esse versículo, né, isoladamente, só por conta desse detalhe. Né? E o espírito de ciúmes, tá? Mas aqui espírito com letra minúscula. Então não se refere ao Espírito Santo, tá bom, irmãos? Quando a Bíblia fala a respeito do Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da cidade, não é como se fosse. Ele é, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa, tá? Então, ele vem na Bíblia com letra maiúscula, sempre. Quando a Bíblia usa espírito com letra minúscula, ou se refere ao espírito humano ou a espírito malignos. Nesse contexto aqui, espírito malignos, tá? Então, por isso aqui. E o espírito de ciúmes vier sobre ele, tá? Versão 2. Se um espírito de ciúmes vier sobre o marido, e ele zelar por sua mulher, e se ela não tiver tornado impura, ou também, caso o espírito de ciúmes lhe sobrevenha, e ela sinta ciúmes ele sinta ciúmes de sua mulher, e ela não tiver se tornado impura. Leiam o contexto desse versículo depois. Como eu falei, o estudo é longo, então se eu começar a colocar muitos versículos aqui, muito texto, depois fica mais longo ainda. Então, eu queria chamar essa questão para espírito de ciúmes, né? Espírito de ciúmes, espírito com letra minúscula, né? Para tirar o sofismo de que muitos acham, o Espírito Santo de Deus tem ciúmes. Não. Como está lá em Tiago 4:12, perdão, né? Eu já citei, ali é uma indagação, né? Porventura, o Espírito Santo de Deus que habita em vós tem ciúmes? Aí o versículo seguinte responde: antes, ou seja, pelo contrário,
ele dá maior graças aos humildes. Então, se você ler o contexto, você vai entender que o Espírito Santo não tem ciúmes. E algumas versões, quando fala que Deus tem ciúmes, na verdade é zelo, como eu já expliquei na semana passada, que a palavra zelo e ciúmes, no hebraico, ela tem a raiz muito próxima. Então, como o hebraico é uma língua muito complexa, assim como o grego e assim como o aramaico, as línguas originais da Bíblia, né, Antigo e Novo Testamento, há palavras que, na hora da tradução, elas foram colocadas de forma equivocada, entendidas de forma equivocada. Mas se eu falar que Deus tem ciúmes, eu vou contra a sua própria palavra, que diz lá em Apocalipse, em outros textos de algumas epístolas de Paulo, que fala que os ciumentos não herdarão ou ficarão de fora do reino dos céus, os ciumentos. Irmãos, não são palavras minhas, você pode pesquisar na Bíblia, tá? Ah, o irmão homem quer falando isso para se justificar. Não, de forma alguma. Eu estou trazendo conhecimento e esclarecimento para vocês, tá? Então você pode pesquisar aqui. A Bíblia fala que, né, os ciumentos não herdarão o reino dos céus. Quem tem ciúme ficarão de fora das bodas do cordeiro, tá? Do cordeiro. Esse cordeiro, no caso, é o Senhor Jesus. Então, eu quero trazer esclarecimento, entendimento, elucidação para vocês. Tá bom, irmãos? Então, você tem esse versículo por conta desse espírito de ciúmes. E veja também, tá no plural, dizendo assim que é sempre maligno. Não existe negócio, sentir ciúme só um pouquinho, é natural, é bom. Assim como uma pequena fagulha incendeia uma floresta. É bom? Não é. Então, em qualquer proporção, nunca é bom. Uma coisa ruim, em pequena dose, nunca vai ser bom. Eu tomar um golinho de veneno só um pouquinho. Isso vai ser bom para você quando? Nunca. Vai te prejudicar. Pode não te matar na hora, dependendo do veneno, mas vai te matar. Vai começar a trazer complicações ao teu organismo. Então é a mesma coisa. Uma coisa ruim, ainda que uma dosagem ínfima, ela nunca vai ser boa para você. Para ninguém, né? Para mim, para você, seja para quem for. Se é uma coisa ruim, danosa, só um pedacinho, é só um pouquinho, só um golinho, só uma gotinha, não vai fazer mal nenhum. Tá errado. Ela pode não te matar, te prejudicar na hora, mas aquilo vai gerando um problema, um problema, um problema, um problema, quando veja não tem mais solução. Entendeu, irmãos? Continuando. Números 11, 29. Versão 1. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara todos os povos do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse seu Espírito. Aí é Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo. Versão 2. Entretanto Moisés respondeu: Você é tão zeloso para me proteger? Mas aqui esse zeloso, né, dá essa conotação de ciúme se você for entender a palavra de Deus. Tá? Como eu falei, por causa dessa semelhança na raiz de ciúmes e zelo. Tá? Meu desejo é que todo o povo de Deus, de Adonai, fosse constituído de profeta. Desejaria que Adonai colocasse seu Espírito, aí Espírito Santo e Espírito com letra maiúscula, sobre todos eles. Moisés, depois de suas queixas apresentadas numa má hora, né, revela sua volta à plenitude da comunhão com Deus, pela sua verdadeira humildade e pelo seu zelo. Ele tinha zelo, né, com vista ao verdadeiro progresso espiritual do povo de Deus, em geral. Tá? Quando Eldade e Mildade continuaram profetizando no arraial, vocês podem ler esse texto lá que você vai ver que Eldade, numa determinada situação, profetizou no arraial, que o Espírito que estava sobre o Espírito Santo, que estava sobre Moisés, Deus, né, apresentou todos eles em frente à congregação, à tenda da congregação, tirou do Espírito que estava sobre Moisés e retribuiu a cada um dos que o homem que Moisés escolhera para ser juiz em Israel juntamente com ele, que julgaria as causas mais simples e as mais complexas levariam até Moisés, né, para que Moisés não ficasse sobrecarregado. Vocês podem ler todo o contexto do capítulo de Números, né, capítulo 11. Profetizando no arraial. Josué
queria que Moisés os proibisse. Moisés, no entanto, já aprendera a lição sobre isto. Percebera que, na vida espiritual, o normal seria que todo o povo de Deus pudesse profetizar quando o Espírito de Deus estivesse sobre ele. Nos tempos do Antigo Testamento, o Espírito Santo descia ou enchia alguns, revestindo-os de poder para cumprir missões ou profetizarem. Joel predisse o tempo em que todo o povo de Deus seria cheio do Espírito Santo. Joel 2, 28 e 29. Essa profecia cumpriu-se no dia de Pentecostes, quando então o Espírito Santo, foi derramado sobre toda a carne. Tá? No Antigo Testamento, irmãos, note, eu queria ressaltar, abrir um paralelo aqui rapidinho, né? Que o Espírito Santo ele não é como nos dias atuais, ele está dentro de nós. No Antigo Testamento ele estava sobre. Se você ler esse texto de Números, capítulo 11, você vai ver nitidamente que o Espírito que estava sobre Moisés, Deus repartira a todos os que ele havia selecionado. E estes profetizaram no arraial. E colocou sobre, né? Não dentro, sobre. Estava sobre a cabeça deles. Tá? Assim como um outro estudo que eu vou trazer aqui no futuro, quando concluir esse, que Jesus, muitas vezes, alguns pregam que Jesus foi batizado com o Espírito Santo. Não. Jesus recebeu o Espírito Santo porque ele era, é e sempre será rei, profeta e sacerdote. E no Antigo Testamento somente essas três pessoas, salvo algum caso especial em que Deus escolhera, né, que Deus escolhesse, recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo estava sobre ele. Então, se lermos lá quando Jesus é batizado por João no Jordão, né, eles todos testemunharam que viu o Espírito Santo descer em forma corpórea sobre ele. Sobre ele. E nos evangelhos, se não me falha também o João, vai falar que tem uma parte, se não me falha memória, João, capítulo 7, né, quando João começa a falar do Consolador, fala que o Consolador que ele enviaria, né, mas, né, quando ele subisse, porque o Consolador ainda não estava sobre a terra, ou seja, estava sobre Jesus, porque Jesus era e é rei, profeta e sacerdote. Então estava sobre ele, mas que ainda haveria de vir, porque o ministério do Espírito Santo ainda não havia começado. Né? Começou lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Só que isso é uma outra questão, outro estudo, só para dar uma pincelada para que vocês possam entender. E vou trazer esse estudo no futuro. Tá bom? Então, entenderam as questões aqui? O Espírito foi derramado sobre toda a carne. Os crentes não batizados no Espírito Santo não estão experimentando o que Deus lhes prometeu e que Jesus anela lhes conceder. Atos 1, 8, 2, 39, 1 Coríntios 14, versículos 1, 2, 5 e 39. Não vou ler esses textos, como falei, depois os irmãos, né, podem rever e anotar e ler, e como eu citei mais uma vez, no futuro próximo eu vou estar distribuindo esse estudo, né, que vão ter todas as referências, todos os versículos bíblicos, todos os textos, contextos, e pode estudar em casa, tá bom? Vou dar uma corrida, né, para ver se a gente encerra realmente, acredito que hoje não, mas na próxima quinta-feira a gente consegue encerrar esse estudo, tá bom, irmãos? E vai ficar aberto aí para todos aqueles, mais uma vez, que sentiram o desejo. Irmão Romulo, eu gostei desse estudo, recebi esse estudo, como é que faço? Mais uma vez, vocês podem escrever para pregadorlogos@gmail.com, tá bom? E aí solicitando, gostei do estudo, Deus tem zelo e não ciúmes. Aí eu vou estar enviando em PDF para o seu e-mail, vai estar lá guardadinho, você vai poder guardar, imprimir, salvar em nuvem, enfim, e estudar, ler e compartilhar com os irmãos, tá bom? Lembrando que é de forma gratuita, tá, irmãos? Eu só peço que vocês me escrevam e tenham um pouco de paciência para me responder, tá? Mas não vai ter custo nenhum para ninguém. Isso é algo que Deus propôs no meu coração e eu vou estar distribuindo para os irmãos. Só não distribuí antes para que vocês tenham curiosidade de estar aqui comigo. Brincadeira. Vamos lá. É para que vocês entendam realmente, com carinho, né? Atenção, isso é um estudo, foi feito
debaixo de oração, de estudo bíblico, leitura, pesquisa, enfim. Então é uma coisa que requer tempo. Então, para que os irmãos entendam as explicações e depois que tiverem material, os vídeos vão estar gravados no canal, você pode assistir, acompanhar, né? Tudo direitinho. Vamos lá, prosseguindo. Provérbios, capítulo 6, versículo 34, versão 1. Porque o ciúme excita o furor. Olha só, o ciúme excita, atiça o furor do marido e não terá compaixão no dia da vingança. Versão 2. Pois o ciúme leva um homem à fúria. Ele não terá misericórdia quando se vingar. Tá? Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 6, versão 1. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o seu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. Olha só, amor não tem nada a ver com ciúme, ciúme nada a ver com amor, tá bom? As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Versão 2. Põe-me como selo sobre o seu coração. Põe-me como selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte como a morte. E a paixão, já com uma versão, né, semelhante a ciúmes, e a paixão tão cruel como o Sheol, ou o inferno, ou a morte, ou né? Enfim, suas chamas são chamas de fogo, tão destruidoras quanto as chamas de Iá. Iá, que é Jeová, né? Iavé, do tetagrama Yud, Re, Vav, Re, que na nossa língua é transliterada como Y, H, W e H. Tá? Tanto é que a palavra aleluia, esse Iá que a gente coloca em português I e A, na verdade no original é Y, A, H. Aleluia. Esse H, no final ele é aspirado, quase um som de R. E esse é porque é louvado seja o Senhor, seja Adonai, seja Deus. Tá bom? Continuando. Ezequiel, capítulo 8, versículo 3. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelo cachos da cabeça. O Espírito, aqui o Espírito Santo, me levou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visão de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca Deus. A versão 2. Alguma coisa como se fosse uma mão apareceu, a qual tocou-me em meu cabelo, e um espírito conduziu-me para o alto, entre a terra e o céu, e trouxe-me, nesta visão de Deus, até Jerusalém, até o lado de dentro do pátio, da entrada do portão que dá para o lado norte. Ali havia um ídolo que enfrentava Deus e provocava o ciúme, o zelo dele, o zelo de Deus e a indignação. Tá? Vocês podem notar que normalmente quando se usa a palavra ciúmes é algo ruim. Tá? Então, por isso, irmãos, assim, temos que ter esse cuidado, porque quando as versões foram feitas as traduções da Bíblia, né? Além de ocorrer essas pequenas confusões, porque até ninguém se tinha tanto conhecimento de hebraico como nos dias atuais, né? E hoje, inclusive, né, há muitos institutos, né, até brasileiros, mas que estão com base em Israel, em Jerusalém, que o intuito deles não são de graças, claro, eles trabalham para isso, eles vivem disso, concordo plenamente, né? A Bíblia fala que é digno o obreiro do seu salário. Eles
têm, como são, né, descendentes de judeus, são judeus, eles têm um contato, são pessoas que vivem lá, né, que frequentam universidades israelenses, né, e que tem todo esse aparato, então eles conseguem ter mais acesso a esse tipo de material, aos originais, os manuscritos originais, né? Enfim, e hoje conseguiram fazer uma compilação e uma tradução mais pura, mais próximo do que o autor que escreveu aquele livro, né, como tem lá nos pergaminhos de Mar Morto, que consta no Museu em Israel, né, que foram cópias do livro de Isaías, né, e são assim originalíssimos, são muito antigos, que são guardados assim de uma forma a ponto do papiro ali eles conseguiram conservar o papiro daquela época, para que não se desfragmentasse, não se decomposse mais, tá? Se compusesse mais. Para que eles tivessem então esse estudo, essa pesquisa e tal, e conseguir traduzir hoje de uma forma mais próxima do original. Então, muitas coisas, né, tem algumas versões mais originais, hoje em dia existem algumas versões mais próximas dos originais, elas conseguem te dar essa visão melhor, tá bom? Do que umas versões mais antigas trazem uma palavra, hoje ela traz outra de forma diferente, para você conseguir ter um entendimento melhor, uma compreensão maior, tá bom? Para a gente encerrar por hoje, né? Eu vou deixar as últimas páginas para concluir, como falei, na semana que vem. Se eu estender muito agora, vai ficar muito longo. Vamos lá. Romanos 11, 11. Pergunto, pois, porventura, tropeçaram os para que caíssem? De modo nenhum. Mas, para a sua transgressão, vê a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Nesse caso, ciúmes. Quem está entrando em ciúmes é o povo de Israel. Porque o povo de Israel, por uma época, achou que Deus só pertencia a eles, que Adonai era só deles, exclusivo deles. E desde os tempos de Moisés, tinha as leis para os estrangeiros. Só que chegou uma época que eles achavam que, né, como se eles fossem o dono de Deus, que Deus, Adonai, era só deles. Não. E não é assim. Então, nesse caso, eles foram colocados em ciúmes, sim. E como eu falei, o ciúmes não é uma coisa legal, não é uma coisa boa. Deus permitiu. Deus permitiu. Para que causasse isso, né? Isso aí é um outro âmbito histórico que a gente pode entrar no futuro, né? Mas só para vocês entenderem. Porque aqui, se você entender o contexto daqui, é uma coisa, né? Que eles tiveram ciúmes porque eles acharam, não, porque Deus é nosso. E não é assim. Deus é soberano, né? Eu lembro de um pastor falando assim, você tem um universo, ele desenhou lá numa palestra, um quadro, ele desenhou uma circunferência enorme, né? Deus é soberano, ele controla tudo aqui, isso aqui é o universo, o mundo, tudo que nós conhecemos, tá aqui. Agora, se tiver um pontinho fora, ele botou um pontinho bem fora disso aqui, que Deus não tiver controle, ele já não é mais soberano. Então entendam isso. Deus é soberano, nada, absolutamente nada lhe escapa ao controle, tá? Por mais longínquo, ínfimo e pequeno que seja, ele sabe, conhece e tem um controle. Eu acabei de ler o texto na versão 1, versão 2 de Romanos 11, 11. Nesse caso digo, será que eles tropeçaram, falando do povo judeu, resultando daí uma queda permanente? De modo nenhum. Ao contrário, é por meio desse tropeço que a libertação ou salvação chegou aos gentios, para provocar-lhes ciúme. Aí provocou ciúme nos judeus. Porque eu falei, porque ciúmes não é uma coisa boa, mas eles se sentiram enciumados por achar que Deus pertence somente a eles. Tá bom? Não vou me estender mais, vou encerrar por aqui hoje, só abrindo uma observação. Tem uns detalhes que eu vou ler desse versículo, mas né, na, na próxima aula, no próximo estudo, né? Na próxima quinta-feira. A gente vai estar concluindo, eu vou estar falando um pouco mais sobre esses detalhes aqui de Romanos 11, 11, tá? De repente fazer um apanhado, um resumo do contexto todo ali de Paulo, escrevendo aos Romanos, para que tenhamos um entendimento melhor. Tá bom, irmãos? Então, deixe seu comentário, o que você achou do estudo hoje, deixe seu like, compartilhe para que todos tenham acesso a esse material. Eu acho muito interessante. E como citei, né, vou reafirmar aqui,
Todos os que tiverem interesse, podem escrever lá ao término do último capítulo, né, da parte final desse estudo. Eu vou estar enviando esse material de forma gratuita para o e-mail de vocês, tá? Eu só vou poder enviar por e-mail, tá bom? Então, pregador logos, Logos, tudo junto, @gmail.com. Os irmãos podem escrever para lá, que ao término desse estudo, na outra semana, eu no final de semana após o estudo, da próxima quinta-feira, eu vou estar enviando um e-mail com calma para todos aqueles que desejarem, tá bom? Agradeço a atenção de todos, uma ótima noite, né? Eu vou fazer uma breve oração, obviamente, mas já me despedindo dos amados irmãos, né? E espero que tenha aguçado a curiosidade dos irmãos. Nos vemos na próxima quinta-feira, mas antes vamos fazer uma oração. Senhor, eterno e soberano Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos, Pai, por este pouco tempo que nos dispomos a aprender mais de Ti, da Tua Palavra, a conhecer mais a Tua Palavra, e conhecendo mais a Tua Palavra, nos achegamos mais a Ti, porque passamos a conhecer mais a Ti, Pai. Abençoa nossas mentes, nosso intelecto, nosso entendimento, para que possamos a cada dia mais nos apegarmos mais a Ti, Pai. Como está escrito na Tua Palavra, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque sabemos que também, o Senhor, como está na Tua Palavra, né, o meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. Então, Pai, estamos aqui compartilhando aquilo que o Senhor tem nos dado, nos concedendo pela Tua graça e misericórdia. Que o Teu Espírito Santo possa abrir o entendimento de cada irmão, de cada irmã que esteja assistindo esses vídeos, esses estudos, e que possa abrir cada vez mais nosso entendimento, para que possamos estar mais perto de Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que eu lhe peço, e já lhe agradeço, certos, convicto da vitória e da Tua bênção sobre todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, agradeço a todos mais uma vez por estarmos aqui junto participando desse breve estudo, tá bom? Até a próxima quinta-feira com a parte final, a parte 4, a parte final desse estudo, Deus tem zelo e não ciúmes. Compartilhe, deixe seu like, comente e compartilhe com o máximo de pessoas que você conhecer, da tua família, dos teus amigos, irmãos em Cristo Jesus, da tua igreja, para que possamos alcançar todos. Tá bom, amados? Uma ótima noite, shalom, que Deus abençoe a todos. Até o próximo sábado com a palavra, com a mensagem pregação, e até a próxima quinta-feira com a conclusão desse estudo. Amém? Uma ótima noite para todos.